Olá, meu amigo, minha amiga. Passada a eleição dos Estados Unidos, os nossos olhares voltam novamente o seu foco para as pautas de situações concretas que estão acontecendo aqui no Brasil. No entanto, esse processo todo que aconteceu por lá trouxe muitos aspectos e muitas situações que se aplicam à nossa realidade aqui no Brasil. Servem, inclusive, como grandes alertas de situações que estão em curso aqui no nosso país, para que elas não possibilitem, através das nossas ações, que aconteça o mesmo desastre que está acontecendo por lá em várias partes do mundo, sob o ponto de vista da sanidade mental de uma parcela da humanidade. Eu vou conversar com vocês sobre a abordagem que os grandes veículos de comunicação fazem desse processo todo, fazendo um certo exagero, superdimensionando algumas situações, junto com uma série de distorções e alucinações dessa gente da extrema-direita. Não é que a figura do inelegível deu uma entrevista ontem para a Folha de São Paulo dizendo coisas absolutamente surreais. De fato, as pessoas que seguem a criatura devem se preocupar com algum tipo de tratamento psiquiátrico, porque a situação está ficando cada vez mais grave para essas figuras, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vendo a cobertura do principal telejornal do nosso país, tem coisas aqui que a gente tem que dar uma observar, né? Como, por exemplo, o drama, né? O enfoque dramático, a coisa superdimensionada. Isso porque, segundo os veículos estão dizendo, a vitória de Trump nos Estados Unidos foi avassaladora. Bom, se essa vitória foi avassaladora, o que a gente poderia dizer, qual o vocábulo que a gente utiliza para uma vitória como aconteceu aqui no Brasil, com o João Campos Neto lá em Pernambuco, em Recife, com mais de 70% dos votos? E se a gente quiser ir para o plano internacional, o que a gente diz da vitória de Claudia Sheinbaum no México, com mais de 60% dos votos, com a diferença de 30 pontos percentuais para a candidata da direita, que ficou em segundo lugar? Enfim, mas vamos ver aqui como é que a coisa é tratada, gente. Observem só. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Boa noite, Renata, também. Uma vitória avassaladora, arrasadora. Donald Trump venceu não apenas no colégio eleitoral, ultrapassando aquele número mágico do qual a gente falava sempre, de 270 delegados, como também no voto popular, um feito que o partido não conseguia há 20 anos. Vamos aos números. Aqui a gente tem como está a situação nesse momento. Detalhe, deixa eu pegar aqui. 290. Olha os números que estão aqui no monitor dela. Olha a vitória avassaladora dela. Você vai ver aqui no monitor que o Trump está com 50,9 e a Câmara com 47,6. Confiram só. Dá pra gente dizer que alguém que ganhou com 50,9% dos votos foi uma vitória avassaladora? Só para efeito de comparação, vou pegar aqui a eleição de Lula e Bolsonaro em 2022. O Lula teve os exatos 50,9%. O Bolsonaro ficou com um pouquinho mais, ficou com 40%, quer dizer, em relação à Câmara, né, que ficou com 49,10%. A Câmara ficou com 47,6%, 1,4% de diferença. Mas isso transforma aí a eleição de Trump numa eleição avassaladora, o imperador, o dono do planeta. Olha, gente, quase metade da população lá nos Estados Unidos, mesmo com todas as fake news, com a dinheirama, com a estrutura toda que o Elon Musk jogou, essa parcela resistiu. E é uma parcela que está ali ativa, enfim, serve também como algum tipo de consolo para o mundo civilizado, de que nem todo mundo por lá ficou completamente amalucado, né? Como acontece também em outras partes do mundo. Então eu queria fazer primeiro esse registro. E aí eu queria comentar com vocês aqui no nosso plano interno. Hoje no ICL de manhã cedo, eu acompanhando aqui
o Panúzio, ele fez um comentário sobre coisas que eu tenho comentado aqui com vocês e que, ainda bem, estão ganhando cada vez mais atenção. E o nosso propósito é continuar a chamar mais atenção para a gente ter aqui algumas mudanças muito importantes para ajudar com que em 2026 nós não soframos aqui no Brasil uma decepção. Então, disse aqui o Panúzio sobre o que está em discussão hoje aqui no Brasil em relação a corte de gastos. O nosso temor que o governo venha fazer qualquer tipo de cortes sobre as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas aqui no nosso país, né? Que seria uma coisa completamente absurda. Disse aqui o Fábio Panúzio. No cerne do alerta Lula está a necessidade de melhorar a percepção das pessoas sobre a economia, que não acompanha o bom desempenho do governo em indicadores macroeconômicos, assim como ocorreu com a gestão de Joe Biden, da qual a derrotada Kamala Harris era vice. Ou seja, o que o Globo está dizendo aqui? Que o governo brasileiro está sofrendo o mesmo fenômeno lá dos Estados Unidos porque não tem capacidade de transformar os fenômenos da economia em algo perceptível para a população. E isso vai acabar provocando uma corrosão do capital eleitoral do Lula lá em 2026. A gente sabe, tem criticado bastante a comunicação do governo, porque é uma comunicação arcaica, ela não consegue sequer fazer uma live para o Lula falar com o país, ela não consegue mostrar para a população o que significa esse quase pleno emprego, o que significa a inflação de novo sob controle, e o noticiário também acaba sendo obscurecido por uma discussão pautada pelo mercado financeiro para favorecer só seus próprios interesses, né? E isso acaba construindo certos consensos políticos que são dificílimos de digerir. Esse ambiente... Então, gente, como vocês podem ver, a nossa batalha ela vai repercutindo. O que nós falamos aqui vai chegando em outras pessoas, por via reflexa, outras pessoas vão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo, e a gente vai jogando as coisas até que o governo perceba que essa é uma situação estrutural. O Gilmar Tato, ele é o responsável pela comunicação do PT, e o PT é o partido mais importante ligado à presidência da República. A questão é, Gilmar Tato, PT, por que vocês não conseguem conversar com o Paulo Pimenta? Porque parece que está acontecendo isso. Parece que vocês não conseguem uma audiência. Parece que o presidente Lula não está conversando com vocês. Porque o diagnóstico que vocês fazem também leva em consideração que a comunicação é estrutural e ela precisa ser feita. Matéria aqui na Folha. Trump mostra que PT precisa recompor frente ampla contra Bolsonaro, de secretário. Bom, aí a avaliação política é complicada, né? Que eu discordo, porque, segundo ele aqui, tem que arrastar cada vez mais o centrão para dentro do governo, para essa frente. E quanto mais gente do centrão tivermos, e centrão, leia-se direita, cada vez mais nós estaremos empoderando a direita. Como é que a gente vai conseguir fazer alguma reforma estruturante no nosso país com essa gente toda que atua exatamente contra aquilo que nós acreditamos, que nós achamos que deva ser o melhor para o nosso país? Lá pela frente, na matéria, o Tato ele diz o seguinte: é um governo que está paralisado de iniciativas políticas, de comunicação, de articulação, avalia. Ele propõe uma política agressiva de comunicação para fazer chegar na população o esforço que o governo está fazendo para melhorar as vidas das pessoas. Então estamos todos convergindo. E o que é que está faltando? Está faltando uma abertura, né? Porque, ao que tudo indica, em muitas áreas do governo nós não temos as pessoas se posicionando. Como, por exemplo, uma situação vital, muitas pessoas têm cobrado aqui no nosso portal para a gente falar alguma coisa sobre isso, né? O que está acontecendo lá em São Paulo? O Tarcísio está fazendo um processo de privatização de escolas, que é uma atividade fim do Estado. Um país que tem um abismo gigantesco, um abismo social, cultural, educacional, e que precisa investir muito em educação. O que a gente tem nesse momento? Um governador que a única coisa que ele está fazendo é tentar cada vez mais entregar os bens públicos, o patrimônio do Estado, para que a iniciativa privada, para que especuladores, para que investidores fiquem cada vez mais ricos e o povo pague cada vez mais por esses serviços essenciais, né? Então, é uma questão que está acontecendo, e aí eu dei uma busca na internet, você não vê nenhuma declaração do ministro da Educação, o Camilo Santana. A gente não tem nenhum contraponto
que está acontecendo lá em São Paulo? É isso mesmo? É o modelo esse mesmo? A gente teve até uma discussão muito vaga sobre as escolas cívico-militares, outra coisa muito complicada aí, né? E a gente não tem uma discussão efetiva sobre um projeto de educação para o nosso país. Se o Brasil tem, olha, nós não estamos sabendo. E se nós não estamos sabendo é porque, mais uma vez, existe um problema de comunicação, que é a questão estratégica, né, gente? Não tem como a gente tratar disso de outra forma. E aqui hoje, na capa do UOL, temos esse destaque aqui. Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a sua volta. Gente, ele deu uma entrevista patética. O título da entrevista é esse aqui. Bolsonaro pedirá ao STF para ir à posse de Trump. Abre aspas. Vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Ele está dizendo aí que o ministro Alexandre de Moraes não vai ter coragem de dizer não. Esse presidente está com o passaporte retido e proibido de deixar o país devido às investigações da trama golpista de 2022. Aí dá para a gente destacar alguns trechos alucinados desse aqui, né? Se Trump me convidar, eu vou peticionar ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ao STF. Agora, com todo respeito, o homem mais forte do mundo, você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente. Olha, vai convidar e eu garanto a você que o Lula estará lá e você não estará. Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Ele, Moraes, vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Gente, então, na cabeça dessa gente, a Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar morrendo de medo de fazer alguma coisa que contrarie a vontade de Trump, né? Então, a cabeça de um cérebro de humanoide, né? Um cérebro de dinossauro, que era um bicho muito grande, um animal muito grande, mas que a ciência nos diz que tinha um cérebro pequenininho, né? Diminuto em relação ao tamanho da criatura. Aí diz aqui o resto da matéria. Vou peticionar ao Alexandre, ele decide. O Eduardo Bolsonaro tem amizade enorme com ele, com Trump. É mesmo, né? Tem amizade com Trump? Puxa vida. Deve ser a mesma amizade que o Gustavo Gayer tem com Elon Musk, né? Aliás, o Trump elogiou muito o Elon Musk, devia ter elogiado também o Gustavo Gayer. Eu quero elogiar aqui o Elon Musk e Gustavo Gayer no Brasil. Esses dois amigos. Pois bem, vou peticionar. Tanto é que de 85 convidados, ele foi e botou mais 2 para dentro. O Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, e o filho do Gilson. Ele me tem como uma pessoa que gosta. E você sabe como uma pessoa se apaixona por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo do meu lugar, disse Bolsonaro. Sabendo o lugar como? Assim, de palhaço, de subserviente, de lambedor de bota, de subalterno, de ignorante, de capacho, né? É isso que ele está colocando aqui. O ex-mandatário disse que sempre soube a diferença entre ele e Trump, dizendo que seria uma relação proporcional à do Brasil, Trump, com o Paraguai, Bolsonaro. Ou seja, a relação do Brasil com o Paraguai seria uma relação de tratar um país de uma forma menor, dentro dessa visão que o Bolsonaro está colocando, né? Um país que um país é um lixo, um país de terceira categoria, na cabeça do Bolsonaro. Não é assim que o Brasil trata o Paraguai, não é assim que as relações diplomáticas acontecem entre Brasil e Paraguai. Os interesses acontecem entre Brasil e Paraguai. Claro que são países que têm economias diferentes, têm dimensões diferentes, populações diferentes, mas é uma relação de muita integração, inclusive em função da usina de Itaipu. Bom, mas na cabeça do energúmeno, o que acontece é exatamente isso, né? O Brasil seria tratado pelos Estados Unidos dessa forma como ele enxerga, como um país de quinta categoria, um país capacho, um país sem importância, enfim. São essas situações. E muitas dessas impressões são impressões compartilhadas por muitas pessoas aqui no Brasil, né? Que nós, de fato, somos uma colônia. Que tem gente aí que ficou comemorando. Gente que não tem noção, gente. No nosso portal, quantos bolsonaristas entraram aqui para ficar dizendo chupa esquerdista?
O Trump agora vai governar, vai enquadrar o Alexandre de Moraes, vai ajudar o Bolsonaro. Gente, viu só, Kamala foi destroçada. As pessoas comemorando esse tipo de situação, o que mostra que esse tipo de insanidade do Bolsonaro contamina essas criaturas todas. Devem estar achando que vai vir uma esquadra aqui, vai encostar a esquadra aqui, os mariners vão vir aqui, vão sequestrar o Alexandre de Moraes e vão entronar o Bolsonaro como presidente do Brasil para ele fazer coisas que eles acham que Trump vai fazer lá nos Estados Unidos. Mas a realidade é bem diferente daquilo que foi apresentado durante o processo eleitoral. Nós vamos conferir. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mais tarde eu estou aqui. E se você ficou até agora, não esqueça de votar no nosso portal para o IBEST, tá legal? Um grande abraço. Tchau!